casa. Eu tinha que dar uma aula às 8, né? Mas eu acordei às 5h30 para fazer umas coisas. Enfim, eu tinha uma reunião às 7, não deu para ter reunião às 7, porque não tinha internet. Fiz o pessoal lá em São Paulo acordar cedo e não deu para ter a reunião. E aí eu tô correndo atrás da máquina aqui agora. Mas vamos lá. Ok, vamos... Bom, pessoal, conseguem hoje ver a tela? Sim, perfeitamente. Bom, hoje então, pessoal, a gente já teve aquela aula teórica barra prática que a Luciane nos brindou, né, com Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Eu achei bastante interessante. Até vou dizer que ela desfez um pouco um pensamento que eu tinha de que talvez fosse um pouco meio ondinha, meio modinha, alguma coisa assim. A Luciane conseguiu desfazer um pouco a minha ideia de que fosse uma coisa de momento, porque eu acho que é uma técnica bastante interessante. E aí nós achamos então esse artigo, né, do Journal of Psychiatry Practice, sobre justamente MBCT para toque. É ainda um estudo piloto, mas eu acho que pode servir, né, Lu, como um modelo para futuros projetos que a gente possa desenvolver para o teu doutorado e tal. E ela se propôs, então, a apresentar para a gente esse artigo sobre Mindfulness-Based Cognitive Therapy for OCD. Vamos lá, então, Lu, contigo. Ok, obrigada. Inclusive, eu te ouvi falar desse projeto anterior aí, fiquei tendo algumas ideias mirabolantes, mas depois conversamos sobre elas. O Richard, nesse horário, ele não está podendo, mas acho que no semestre que vem ele já vai poder de novo, e aí a participação dele acho que vai ser bem interessante. A gente aproveitar, né, matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, quanto mais gente participar de cada um dos projetos, eu acredito que melhor, né? E todo mundo aproveita, todo mundo aprende. Vamos lá, então. Luzes, câmera, ação. Vocês estão travando para mim de novo. Talvez eu esteja falando, Igor, mas eu não estou escutando. Então, ok, vou começar aqui falando. Então, vou falar sobre esse artigo, né? O MBCT for OCD, um estudo piloto do Fabrizio Di Dona. Fabrizio Di Dona é um mindfulness, é um MBCT practitioner já de bastante tempo. Ele já escreveu, inclusive, livros a respeito não só do MBCT, mas também sobre mindfulness in psychotherapy. Já conhecia ele, e ele, então, construiu essa intervenção, que é o Mindfulness para toque, especificamente, a partir do programa MBCT, que é um programa que foi desenhado inicialmente para prevenção de recaída de episódio depressivo, né? Um programa de 8 semanas. O artigo é de 2019. Então, ele inicia o artigo falando sobre a diferença, né, entre a TCC e o MBCT. Né, que a TCC, então, é focada na modificação dos pensamentos e crenças do paciente, com a finalidade de reduzir comportamentos disfuncionais. Enquanto as MBIs, ou então as intervenções baseadas em mindfulness, até porque, como a gente já viu lá na outra oportunidade que estivemos conversando, enfocam não na mudança do pensamento, e sim na ampliação da consciência sobre esses pensamentos, sem querer modificá-los. Conheça e saiba quais são os teus pensamentos, apenas não te dedica a eles. Então, a mindfulness é essa habilidade de atenção, essa qualidade de atenção, e uma habilidade em si de trazer a atenção e a aceitação das experiências internas e externas que ocorrem no momento presente, sem julgá-las. O MBCT e o TOC, né? Através das práticas de mindfulness, da ampliação dessa qualidade da atenção, isso estimula que a pessoa, então, tenha uma maior aceitação sobre os seus próprios pensamentos obsessivos e intrusivos, além dos sentimentos, das sensações corporais, e começa a se tornar mais consciente desses impulsos, das urgências de ter que fazer coisas, sem reagir de maneira automática a eles. Então, a partir da promoção dessa autoconsciência e não julgamento, né, dessas sensações físicas, pensamentos, isso previne que o paciente acabe fazendo julgamentos e avaliações negativas sobre ele mesmo. E que esses julgamentos, essas avaliações negativas sobre si, constituem, sim, fatores de manutenção ou até de ativação de psicopatologias, não só como TOC, como comorbidades, em especial até a própria depressão. E então, eles falam, né, que as intervenções baseadas em mindfulness, integradas com a terapia cognitivo-comportamental, que foi basicamente a construção do MBCT,
junto com a exposição e prevenção de resposta para tratar o toque, pode fortalecer o efeito da TCC em si, aumentando a tolerância emocional e ao desconforto e a ansiedade que é naturalmente derivada das tarefas de exposição da TCC. Por quê? Porque se a gente pensar de uma maneira mais ampla, quando a gente eleva a habilidade de mindfulness e entra em contato com as nossas próprias experiências, isso em si é uma tarefa de exposição. Então, mindfulness e as práticas todas que vêm do mindfulness são práticas de exposição, muito parecida, né, com o que traz a prevenção, a exposição e prevenção de resposta da TCC. E baseado, então, nesse único estudo anterior, que analisou as facetas da FFMQ, que a gente já vai ver o que é, que mais promoveram efeitos positivos, parece, então, que a variável trabalhada através das práticas de mindfulness, que é a aceitação não julgadora, e não a reatividade em si, podem ser relevantes no auxílio ao tratamento do toque, a diminuição da sintomatologia, né? Então, os objetivos do artigo foram de testar essa nova intervenção do MBCT para toque, através desse estudo piloto, antes de realizar um ensaio clínico randomizado de maior escala, avaliando uma adesão ao tratamento e o impacto sobre os sintomas do toque e algumas outras variáveis psicológicas ligadas ao mindfulness. E também acessar a relação entre as mudanças em mindfulness e as mudanças na severidade dos sintomas do toque. Esses foram os objetivos principais. As hipóteses, então, que eles partiram foi de que a intervenção vai provocar a diminuição dos sintomas de toque acessados pela iBox e a diminuição também da severidade da depressão, alexitimia, dissociação, preocupação e da psicopatologia em geral. Critérios de inclusão e exclusão do estudo. Tá? O critério de inclusão, eles fizeram a seleção dos pacientes dentro da clínica do Fabrício mesmo, que é um centro de mindfulness, em especial de mindfulness para toque, né, que ele tem. Então, eles incluíram pacientes que tinham já diagnóstico prévio de toque, de acordo com o DSM-4, e de idades entre 18 e 70 anos, que tiveram que tenham dado o seu consentimento e que, ao dar esse consentimento, eles foram acompanhados pelo psiquiatra. O psiquiatra, então, estava junto quando eles compreenderam e consentiram. E eu achei isso interessante, assim, né? Porque é um cuidado grande com o paciente na inclusão do estudo. Porque, pensando do ponto de vista de que o mindfulness é uma técnica de exposição, isso, de alguma forma, pode aumentar a ansiedade, né, e a sintomatologia em si, né, poderia. Então, eu achei bem interessante esse cuidado que eles tiveram com os participantes. E os critérios de exclusão foram pacientes que tinham começado ou modificado a farmacoterapia dentro das últimas 8 semanas antes do estudo. Sendo que a modificação da medicação durante a intervenção não configurava critério de exclusão. Se por algum motivo a pessoa tinha que mudar a medicação durante o programa, eles permaneciam no programa. Só tinha que, então, estar estável com a medicação nos últimos 2 meses, nas últimas 8 semanas. Mesmo, tá. nas últimas 8 semanas antes da intervenção. E os pacientes que participaram também da intervenção não podiam estar em acompanhamento psicológico ou psicoterápico. Olha, só em farmacoterapia. Só em farmacoterapia. Interessante, porque eu acho que aí tu faz uma avaliação bem mais precisa, né? Não excluíram retardo mental, não excluíram risco de suicídio iminente, alguma coisa assim, não excluíram um quadro psicótico, por exemplo, né, sei lá, um esquizotoque, alguma coisa do gênero, assim, uma coisa... Mas também imagino que não deva ter esses quadros na clínica dele, pelo jeito. Porque isso depois lá nas limitações ele discute um pouquinho, né? Porque o que a gente já sabe, inclusive, de contraindicações para entrar em programas de mindfulness. Uma das contraindicações é estar em episódio agudo de qualquer quadro psicopatológico. Né? Tu pode estar em tratamento, precisa estar em tratamento e estar estável, mas tu não pode estar em estado agudo. E de que precisa ter a
coisa também que tu falaste, né, de retardo mental, isso é bastante discutido, porque depois a gente vai olhar esse programa certamente não iria abarcar pessoas que tivessem essa condição, porque ele requer um nível de compreensão grande. Talvez se fossem outras práticas, a gente sabe que tem algumas MBIs aí que são oferecidas até para psicóticos, para crianças dentro do espectro autista e adultos mesmo dentro do espectro autista, até um pouco mais severos, né? Mas são práticas diferentes, são programas um pouquinho diferentes, um pouquinho menos cognitivos, eu diria. Então, também essa é uma das coisas que chamou a atenção, essa não exclusão. Legal. E uma observação é que eles monitoraram quem tinha experiência prévia de meditação, mas não era critério de exclusão. Ó. Isso é legal, mas pode dar viés também, né? Não sei. Se pelo que a gente viu, o treinamento é importante e tal, o cara que já vem mais treinado, a princípio, eu imagino que deva melhorar mais do que quem está recém começando, mas pode ser impressão, né? O que a gente faz nesse tipo de situação, a gente controla, né? A gente descobre quem é que já tinha treinamento prévio, quem é que não tinha, e depois a gente compara esses dois grupos. Eles fizeram esse monitoramento, mas não excluíram. E aí a gente tem que lembrar também que existem vários tipos de treinamentos, vários tipos de programa, de várias formas, com vários professores, com alguns que funcionam, outros que não funcionam e outros que pioram. Bom, os procedimentos, né? Então, prévio ao início da intervenção, os pacientes foram entrevistados por um psicólogo para confirmar o diagnóstico de toque, entender a motivação do paciente e explicar a natureza, foco, objetivo e estrutura do programa. É uma entrevista individual. E a aplicação dos questionários foi acompanhada por um psicólogo e a coleta aconteceu em 3 tempos. O tempo 0, 2 semanas antes do início, tempo 1 entre as sessões 5 e 6 e o tempo 2 no final da sessão 11. Ou seja, antes, durante e depois, tá? Imediatamente depois. Imediatamente depois. O que eu achei também uma coisa um pouco esquisita, mas tudo bem. Tu acha muito que o follow-up Então, 2 semanas antes, né? Tinha que ser no dia que começa, não 2 semanas antes. Podia fazer 2 semanas depois, né? Que termina. Mas tudo bem. Faz parte. Bom, os instrumentos que eles usaram, então, a iBox, que imagino que todo mundo aqui conheça bem, e o FFMQ. A FFMQ é uma das escalas mais usadas de 5 facetas de Mindfulness, que até na aula que eu falei a outra vez eu apresentei ela, né, que faz essas 5, são observação, descrição, a aceitação não julgadora, não reatividade e o agir com consciência. Olha para essas 5 facetas que podem ser consideradas tanto separadamente quanto em conjunto, né? O FFMQ total. O BDI, para sintomas depressivos, a SL90, que também é bem conhecida. Essa escala que eu não conhecia, que é uma escala de experiência dissociativa de 28 itens, todas elas são escalas de self-report e também de pontos Likert, né, escalas Likert, para acessar a frequência de experiências dissociativas. Essa Penn State Worry Questionnaire, que eu também não conhecia, de 16 itens, para acessar preocupações disfuncionais, e uma escala de alexitimia, né, que mede, então, essa habilidade de refletir e regular os próprios sentimentos. E conseguir comunicar as próprias emoções e tal, né? Essa de sintomas de experiências dissociativas é a escala mais utilizada para sintomas dissociativos, é essa, né? Agora, não sei se precisa, né? Para sintoma dissociativo, a gente costuma usar isso muito mais em estresse pós-traumático, alguma coisa assim. No toque não é muito comum a gente usar, né? Trabalhar toque, mesma coisa em relação à alexitimia. Mas não seriam escalas que eu sugeriria para uma população, uma amostra de toque, né? Mas, sei lá,
Vamos ver o que vai dar nos resultados. Ainda mais para avaliar sintomas, né? Acho que poderiam ter algumas coisas um pouco mais precisas. Vamos adiante. Enfim, aqui é uma explicação sobre o programa, né? Então, para quem conhece um pouquinho o programa, dá para ver bem direitinho. Eu conheço o programa do MBCT padrão e vi aqui o que eles fizeram de modificação, tá? A sessão 1, o tema da sessão 1, que cada sessão dura em torno de 2h30, tá? Da intervenção. É uma intervenção que os cursos geralmente são de 2h30 semanais. Porque a gente faz um pequeno intervalo também no meio. Tá bem. Então é 2 horas, faz um intervalinho de meia hora, e 1 hora, intervalo, mais 1 hora. Isso. Intervalo de 15, no máximo 20 minutos, mas em geral 15 minutos a gente faz no meio, porque é muita coisa. Os temas da sessão 1 é o mesmo do MBCT padrão, que é estar no presente, né, no momento presente, e aí algumas práticas, que é a prática da uva passa, o escaneamento corporal e o mindfulness da respiração, que aí se começa a apresentar o que é mindfulness, o que é o piloto automático, reconhecer as tendências da mente, do mind wandering, né, do devaneio. Na sessão 2, eles incluíram algumas práticas de mindfulness, que é o mindfulness da respiração e do corpo, já juntando do que tinha sido apresentado na sessão anterior, e exercícios sobre os pensamentos e os sentimentos, e a nossa querida e velha e boa psicoeducação, né, sobre o toque, que eu achei uma grande sacada. Que no EBCT também se fala um pouquinho lá da espiral da depressão, que é um tanto da psicoeducação sobre a depressão também. Na sessão 3, isso também eu achei uma grande sacada, que é falar com os familiares, né, desses pacientes. E como o programa pode auxiliar, ensinar para fazer basicamente uma psicoeducação do programa para os pacientes, e só retomaram, então, nessa sessão, as práticas da sessão anterior. Na 4ª sessão, então, eles começam a desenvolver um pouquinho melhor, né, tanto as práticas aí da meditação sentada, de consciência na respiração, e começam a introduzir algumas práticas de caminhada, né, e desenvolver um olhar um pouco mais real e a autoconfiança a partir da consciência das experiências internas e externas. E essa self-trust, em DBT, por exemplo, a gente chama de mente sábia, que todos os programas querem isso, é acessar aquilo que a parte da desfusão cognitiva, né, da metacognição, eu olhando para as experiências. Então, a partir da sessão 4, isso fica mais claro. Na sessão 5, então, o Coming to Our Senses, né, que é voltando para os sentidos e usar o corpo como um guia para reconhecimento daquilo que aterrissa na nossa experiência, né, validando o uso dos sentidos para prevenir os mecanismos de distorção cognitiva que podem aumentar os mecanismos obsessivos. E na sessão 6, desenvolvendo uma relação saudável com os pensamentos. Na 7, eles começam a trabalhar, então, a aceitação, né, do lugar de mudança, a aceitação como um primeiro passo para a mudança. Então, a gente parte do pressuposto de que, para mudar qualquer coisa, primeiro eu preciso saber o que acontece e querer estar ali. É como o professor Igor falava a respeito do Grêmio. Os gremistas estão completamente lascados e eles precisam aceitar que está tudo muito ruim para então poder fazer alguma coisa em relação a isso para poder sair do buraco. Até porque se tu nega que a situação está ruim, tu vai achar que a situação está boa e tu vai continuar como está. Exato. Tá? Excelente exemplo. Que é assim, a tudo que tu resiste não só persiste, como cresce em tamanho. Né? Eu lido com a situação e não... A partir de lidar com isso, paradoxalmente, muda a situação, mesmo que o basal daquilo não mude. Mesmo que eu continue com o toque o resto da vida, quando eu começo a fazer coisas que auxiliam isso em si se transforma, a minha relação com isso se transforma. É a mesma coisa que a gente faz com doenças crônicas. Exatamente. Dores, enfim.
Na sessão 8, então, começam as práticas de mindfulness do fazer e da exposição, né, através de promoção de saúde, nos relacionamentos, entre as intenções e ações, e estimulando a presença, a segurança e, de novo, a autoconfiança. Né. Sessão 9, desenvolvimento de autocompaixão, porque a partir do momento, então, que eu faço essa autoaceitação compassiva e me relaciono com isso, eu vou estar trabalhando de uma forma diferente. E autocompaixão aqui entendida como uma forma de eu desenvolver o real desejo de me ajudar. Não é uma coisa queridinha, né? Quando a gente fala de self-compassion, de compassion em geral, a gente imagina como uma coisa queridinha, fofinha. Não é, sim, não é, necessariamente. Não é auto-vitimização, não vou me vitimizar, isso, né? É poder se livrar da culpa, se livrar de pensamentos que não ajudam, né? E poder fazer alguma coisa de forma mais ativa que me ajude a viver melhor com aquilo. Na sessão 10, então, aprendendo a se relacionar com os riscos, eu acho que aqui entra mais as práticas de exposição, né, e prevenção de resposta, com convite a se experimentar, algumas coisas que até me lembrando, assim, né, do MBCT padrão, né, é um convite até uma resistência gentil em realizar algumas daqueles pilotos automáticos. Não é uma briga consigo mesmo, mas sim, vamos olhar, vamos permanecer com o incômodo, vamos dar um tempo. Essa é a resistência gentil, assim. Né? Na sessão 11, encontrando, né, se deparando com a vida, com a verdade e lidando com os obstáculos de maneira efetiva. E nessa sessão 11 é um dia de... seria assim o pós, né? Que é um dia de mini retiro de mindfulness. Geralmente os programas que são os programas estandardizados têm esse dia de mini retiro, que é assim, não é um dia das 8 às 8 da noite, mas é mais ou menos ali das 9 até umas 4, 5 da tarde, para então fazer um refresh da prática e convidar uma experiência um pouco mais intensa. Tá? Por que são 12 sessões ao todo? Porque eles contam lá aquela primeira sessão de comunicação, de explicação do programa como uma sessão também. Então, eles falam de 12 sessões. Sabe que é interessante, porque essa parte que tu acabaste de descrever da metodologia, para mim, ela é a coluna mestra de um trabalho de intervenção. Tu dizer o que tu vai fazer, como tu vai fazer. Por exemplo, se eu vou dar remédio, eu vou dizer qual a medicação, qual é o horário que eu vou dar, quantos miligramas, quantas vezes por dia, periri, pororó. E eu acho que quando a gente faz alguma abordagem psicoterápica, eu tenho que dizer exatamente isso, sessão por sessão. Fica uma cara de cursinho, não fica bem uma cara de terapia. Mas eu acho que esse é um viés que as pesquisas com psicoterapia muitas vezes têm, né? Uma sessão para isso, uma sessão para aquilo. A gente sabe que na trincheira, na prática, às vezes tu leva 3, 4 sessões para abordar um aspecto. Quando aquilo ali está bem aprendido, bem impregnado, bom, então vamos para a próxima etapa. O problema é que com pesquisa não tem como fazer assim, né? Eu preciso de um tempo para começar, um tempo para terminar. Então, as pesquisas com psicoterapia, às vezes, ficam com meio cara de um curso, né? Tem início, meio e fim, né? Eu até estou entendendo que essas 2h30 deve ser uma parte um pouco mais teórica, aí tem um intervalo, e depois se parte para a prática, talvez. Acho que pode ser isso? Não? Não é assim que funciona o programa. Quando a gente fala um programa, porque aqui ele está fazendo, é um programa standardizado, sim, ele não é uma psicoterapia. Embora tenha o nome de terapia cognitiva, né, baseada em mindfulness, sim, ela não é um programa psicoterápico. Ele é um grupo de autogestão para autogestão da condição da doença, ou da situação, da pessoa em si. Né? Então, ele é em forma mesmo de curso. E ele entremeia, né? O MBCT é assim, ele entremeia entre uma parte de prática, a parte muito importante que acontece dentro do programa, que é o inquiry, né? Que é a parte em que o instrutor media o conhecimento e a sedimentação da pessoa das experiências do participante ao estar realizando a prática.
É aí Uhum. que a gente vai mediar e ampliar essa capacidade de metacognição. Então, a gente faz a prática, faz o inquiry, depois avalia as práticas da semana, depois tu faz a parte então, de psicoeducação toda, a coisa teórica, e Uhum. geralmente a gente encerra com uma outra prática. E as tarefas pedidas para aquela semana. Então, geralmente os encontros têm essa metodologia de entrega, assim. Então ele vai entremeando. Entendi. Mas fica com cara de cursinho, fica. Sim, é É um um curso. programa, né? É um É programa, um né? curso, exatamente. Mas ao mesmo tempo que é psicoeducativo, ele já é terapêutico ao mesmo tempo. Ele não é simplesmente um curso do vamos aprender sobre, né? É vamos É, aprender e vamos fazer. Tá, isso aí, entendi. isso aí. Bom, a adesão do tratamento que ele teve, né, foram 35 participantes ao todo, e a adesão que ele teve foi fantástica, foi sensacional. 90% dos pacientes participou de todas as 12 sessões. O que eu até fiquei me perguntando, porque assim, até acho que é um plus, né, de lidar com obsessivos, eles vão até o fim do negócio, assim. Fiquei realmente Olha, até abismada. eu vou te dizer que não, os pacientes até abandonam bastante, viu? É, Mesmo os pacientes com toque costumam abandonar. A taxa de abandono chega até 50%, uma boa parte das vezes. Mesmo é tendo toque. bem alta aqui, 90% de Nossa, participação. Eu já dou cursos há muito tempo para não é uma assim, né? série de pessoas, de 15 pessoas que a gente coloca mais ou menos em cada grupo, terminam 13. Geralmente é isso. 13, 12. Sempre tem uns dois ou três que não frequentam o mínimo necessário. Assim. E eles tiveram 90% de participação de todas, e só 3 pacientes faltaram à primeira sessão. E não houve nenhum abandono, que também é fantástico. E aqui uma outra coisa fantástica que ele conseguiu é que, apesar de haver, que tu tem as práticas que tu geralmente nos cursos tu entrega daí para as pessoas uma leitura, né? E os áudios das práticas para eles fazerem em casa. E esses áudios variam em termos de tempo, desde o mínimo que se pede nos programas é de meia hora por dia, 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde. Mas tu oferece práticas mais longas, então se a pessoa quiser ficar praticando 1 hora por dia, ela vai conseguir. O que a gente vê é que as pessoas às vezes fazem uma prática todos os dias e às vezes uma prática a cada 2 dias, né? Aqui ele conseguiu 1 hora por dia, que foi um negócio também que eu nunca antes visto por mim, pelo menos nas pesquisas que eu leio sobre os programas. Então foi bastante grande. Pois é. Bem animador, na realidade, né? É porque a pessoa precisa estar em casa e isso é por ela mesma, né? Ela mesma vai lá e pega o áudio e faz sozinha. Então é bastante. Ele dizia alguma coisa no artigo se os pacientes recebiam algum dinheiro para participar? Não falou. Tá. Porque nos Estados Unidos isso é autorizado, né? O paciente recebe uma Sim. verba, enfim, para poder participar. Não é nem ressarcimento. Aqui no Brasil, a gente pode dar ressarcimento do transporte e, sei lá, um lanche, alguma coisa que o paciente tem que fazer se ficar 2 horas e meia, por exemplo, né? Mas a gente não pode pagar para o paciente participar. Nos Estados Unidos até pode, né? Então, algumas pessoas, alguns sujeitos de pesquisa recebem uma verba para participar, o que explicaria um pouco essa adesão. É, e talvez pessoas que já sejam pacientes já há mais tempo da própria clínica e daí já tem um vínculo com a clínica, né? Então isso também é um viés a ser Olha, considerado. não sei, a Ju tá aí, né? A Ju chegou a fazer grupo lá no HPV? Chegou a ter essa experiência? Não teve professor em função da pandemia, né? Ah, sim. Porque as notícias que a gente tem, Luciane e Juliana, dos grupos que a gente faz sei lá, de qualquer coisa, pânico, toque, mesmo com os pacientes que já estão lá em atendimento há bastante tempo com a gente, né? Alguns então do tempo que eu era residente estão lá ainda, né? Cara, 50%, se a gente começa um grupo com 10, já teve grupo que terminou com 2, já teve grupo que terminou com 5, né? A gente tem um dropout bastante grande, assim, né? Grande. Aí a gente, né, tem essa coisa de
não dá o ressarcimento para as passagens, os pacientes geralmente vão uma vez por mês. Se eles tiverem que ir toda semana, tem um risco deles não conseguirem aderir, né? O custo de passagem, enfim, deslocamento, às vezes tem um familiar que junto. Então, às vezes, não é o fato de já estar do tratamento numa clínica, a não ser que essa clínica, de repente, seja particular, seja privada, e aí, na hora que ele vai fazer o grupo, como é pesquisa, ele não cobra, né? Porque pesquisa, teoricamente, Sim. a gente não pode cobrar, né? Mas o paciente entende como se tivesse, pô, legal, né? Tô ganhando. Talvez mude um pouco o conceito, que é diferente do paciente do SUS, que ele já sabe que ele está ganhando de qualquer maneira, então, Sim. mais trabalho, pô, vou ter mais trabalho. Não sei, aí teria que ver exatamente de onde ele drenou, né? Como é que são as características da clínica dele, né? Porque realmente, cara, o cara não teve dropout. Os É pacientes não fantástico, isso faltam, aqui é surreal. não, aderem uma hora por dia, não é uma hora por semana, uma hora por dia. É, 1 hora por dia, o negócio assim, sui generis mesmo. Nossa, É claro que é outra cultura, tudo, mas mas tá bom são demais, questões né? que ficam. Tá bom demais. A gente desconfia, o brasileiro, gaúcho ainda desconfia quando o Santos. Desconfia. Porra. Legal. Vamos adiante. Buenos. Então, os resultados, né? Ainda. Então, primeiro, essa é uma tabela 1, né? Dos sócios, dados sociodemográficos. Então, a maioria eram homens, uma leve, maior proporção de homens, não muito. A Que também idade não é comum, né? mas é comum ser de mulheres, né? Eu não sei, vou confessar para vocês, assim, eu não sei qual é a prevalência, né, de toque Toque, de em gênero. adultos é 1 para 1. Em criança e adolescente costuma ter um pouquinho mais de 2 para 1 para mulheres, mas quando vira adulto é 1 para 1. Então parece que os homens têm um atraso um pouco no desenvolvimento, mas é 1 para 1. Não dá diferença. Aqui está quase 1 para 1, né? 20 e 15, mas mesmo assim, um pouquinho mais de homens. É que geralmente as mulheres aderem mais aos tratamentos, assim, né? Do que os homens. Nossa. Sim. E deu diferença estatística ainda. E com relação à idade, foi mais ou menos homogêneo aí, entre as duas faixas que ele dividiu. A educação também, né, bem mais numa de menor instrução, né, de menor que 13 anos, 22 pessoas. 13 anos para eles deve ser pessoal que tem o ensino médio completo, né? Completo. Porque lá é 9 anos mais 4 de high school, né? 9 de ensino fundamental mais 4, 13 lá para eles. A gente está em 12 aqui também. Não, só para entender por que essas divisões, né? Sim, eu pessoalmente prefiro trabalhar com um número mais bruto, assim. Então, número de anos estudados. Idade, eu também não dividiria em 18 a 35. Por que 35? Né? Mas... que com 70 a gente morre, professor. Não, sim, mas por que não 40, então? Tô brincando. Por que não 42, né? Porque sim, fica uma coisa muito aleatória, né? Ele dividiu bem no meio, onde tinha meio a meio ali, né? Então bota a idade em número contínuo, né? A média de idade, compara, sei lá, a média dos homens com as mulheres, alguma coisa do gênero, mas não sei, não entendi muito por que esse 35. A educação até eu conjecturo que seja por isso, 9 mais 4, 13. Então tem os com universidade e os sem universidade aí. Sim. Tá. Sim. E aí tem os empregados e não empregados, já também com significância estatística, tendo maior número de pessoas empregadas, né, 23 para 12. E duração da doença também, né, com menos de 10 anos, 16, e com mais de 11 anos, 19. E é importante notar que tanto depois o gênero quanto a empregabilidade e a duração da doença são fatores que depois ele vai ajustar, né, com os resultados que ele vai fazer depois na estatística. Ele usou fatores de ajustamento. Aquele teste T que ele está colocando ali, na realidade, não está comparando esses dados, está comparando a média da Y-Box. E o que ele está dizendo é que o gênero, estar empregado ou não, e a duração da doença são cofatores, ou seja, são fatores que influenciam na média da Y-Box.
Então, parece que as mulheres têm uma média maior, tem aquele asterisco ali, quer dizer que tem significância estatística, né? O fato de estar desempregado também tem uma média maior da Y-Box, e as pessoas que têm menor duração da doença têm menor duração também tem uma média maior da Y-Box. Então, são cofatores, ou seja, isso pode interferir no resultado final depois. Então, a gente tem que controlar esses cofatores na hora de fazer a comparação estatística para ver se funcionou ou não funcionou. Vou fazer só alguns comentários sobre a construção da tabela. Ela não está uma tabela ruim, ela está uma tabela legal, mas ela está poluída porque ele botou umas linhas horizontais ali, separando o male do female, separando o employed do unemployed, e deu uma poluída um pouco na tabela, né? Não ficou exatamente legal, assim, né? Mas ele está buscando justamente aqui nessa tabela os cofatores, como fatores que podem estar influenciando na média final da Y-Box. Agora, uma coisa que é engraçada é o cara botar Yale Brown com A ali, né? Porque é um O ali, né? Isso aí é estranho, porque todo mundo meio que conhece a Yale Brown, assim, né? E o cara sendo americano não tinha como escrever errado, né? Universidade de Brown, né? Yale e a Brown, por isso que é Y-Box, né? Mas tudo bem, pequena observação obsessiva da tabela, mas já me faz pensar que o fator de impacto da revista não deve ser grandes coisas. Porque numa revista com fator de impacto bom, essas coisas que eu estou falando agora, tipo poluição com essas linhas, uma letrinha errada, isso não passa no revisor. Vocês têm revisores profissionais que ficam revisando obsessivamente essas coisas. Eu acho até que os caras têm toque para revisar. Uma coisa, assim, até para depor a favor deles, é que esse aqui eu baixei do ResearchGate, e talvez isso tenha sido antes da última... da versão definitiva. Revisão. Entendi. Tá. Não sei, pode ser que não, mas estou defendendo eles. Não, tranquilo. Tudo bem. Era um PDF que eles tinham lá? Era um PDF. Ok. Bom, mas de qualquer maneira, o trabalho está legalzinho. Sim. Por enquanto eu estou gostando. Vamos adiante. Bom, então a segunda tabela foi o que ele fez, né? Então, uma nova de medidas repetidas com o tamanho de efeito da intervenção, tanto do tempo 0 quanto do tempo 2 no final da intervenção. E aí tem vários fatores aí que mostraram modificação, né? Quase tudo, né? Quase tudo. Tanto na score total da Y-Box, né? Uma diminuição aí, em especial da primeira parte do tratamento para a segunda, né? Que eles mediram então lá se eu não me engano, na sessão 5. Entre a 5 e a 6, você tinha falado. Entre a 5 e a 6. Teve uma diminuição bem maior, que daí aqui o Azinho e o Bzinho mostra que eles são diferentes, né? Isso, e aqui estatisticamente, da metade para o final do tratamento, os dois Bzinhos mostram que se manteve a diferença ali com uma leve aumento, mas não muito grande. Uma coisa que a gente tem que cuidar nessas análises é o seguinte, tem a relevância estatística, tem a significância estatística, que está dado justamente ali pelo Azinho e Bzinho. Ele não botou exatamente o nível de significância, se é 0,01, 0,05, mas vamos confiar que tem a tal da significância. Isso tinha que estar na legenda, que eu não sei se não foi a Luciane que cortou a legenda. Porque ela é uma tabela muito grande. Eu imaginei. Volta lá. Eu tive que dividir. Tá. Bom, uma coisa é a significância estatística. Baixou. Beleza. A outra coisa é o tamanho do que aconteceu. Baixou praticamente 4 pontos, 4,4 pontos na escala Y-Box. A escala Y-Box total vai de 0 a 40. Então, se a gente fizer um delta aqui, tipo score final menos o score inicial dividido pelo score inicial, a gente vai ter uma melhora aproximada aí de 10%. 10% no mundo TOC não é uma melhora significativa.
a gente sempre espera uma melhora de pelo menos 25%. Mais de 25%, o pessoal tem falado agora, mais recentemente, em 35% de melhora, para a gente considerar como sendo uma melhora significativa. Entre 25% e 35%, uma melhora moderada, razoável, e menos de 25%, a gente diz que ele não melhorou. Então, aqui daria uma melhora de 10%. 4 pontos em 40, né? Mais ou menos 10%. Ou seja, mesmo que tenha dado uma relevância estatística, do ponto de vista de relevância clínico-epidemiológica, não é uma melhora significativa. Ou seja, para melhorar 35%, ele tinha que ter baixado de 20 para um terço ali, para 12, talvez 13, 12. Aí talvez já fosse uma melhora, pelo menos, mais importante, né? E essa conta que eu estou fazendo aqui para o Y-Box total, a gente pode fazer de uma certa maneira para todas essas escalas. Só que eu não sei dizer para vocês quanto que é relevante na dissociação, quanto que é importante na PSWQ, né? Eu posso ser para vocês dar o Y-Box, mais de 35, show de bola. Entre 25 e 35 a gente já fica felizinho, mas menos de 25, ruim. Essas medidas também valem para depressão. 35% para cima, legal, já tem uma resposta bacana. O pessoal que estuda depressão já está falando em 50%, mas com 35% de melhora para cima a gente já fica bem feliz. E ali ele tem, sei lá, de 21 para 12, olha, bem mais de 35%, né? Para o final ali, ó. Vejam que de 25 para 13, digamos, 21, né? BDI 2 ali, para 13 são... É só pegar uma calculadora e fazer 13 menos 21. Não sei se vocês conhecem esse delta, mas esse delta é meio facilzinho, né? O valor final, que é 13, menos o valor inicial, que é 21, dividido pelo valor inicial, que é o 21. Isso dá 38% de melhora. Ou seja, melhorar bastante para a depressão. Já é para paciente com toque e depressão, já é um resultado bem legal. Assim, só um parênteses, a intervenção inicialmente ela foi desenhada para isso, para melhora, para prevenção de recaída de episódio depressivo. Então aí ela fecha bem, né? Perfeito. O que era o TAS mesmo? O TAS era aquela de alexitimia, não era? Ah, pode ser. Não mudou nada, né? Não mudou Embora nada. tenha dado significância estatística, né, mas praticamente mudou 5 pontinhos ali, também, praticamente 10%. Depois o de dissociação de 15 para 14, ele botou aqui que deu diferença do início para o final lá, né? No momento do pré para o momento do meio não, né? Aí deu 4 pontos em 15, até que deu uma razoável melhora. O PSWQ é de preocupação. Era o worry, de preocupação. Ele também bota aqui que deu relevância estatística e tal, baixou 6 pontos, um pouquinho mais de 10%, talvez uns 15%. Não sei se chega a mudar tanto. Então veja, pessoal, que mesmo que a gente tenha significância estatística, isso não quer dizer que tenha relevância clínica epidemiológica. Para vocês terem uma ideia, participei de um outro trabalho uma vez que a gente mediu a pressão dos pacientes que estavam tomando um novo antidepressivo na época, que era a venlafaxina. E a venlafaxina dizia que aumentava a pressão sistólica, principalmente. E realmente, dos 5.000 pacientes que usaram a venlafaxina comparando com o placebo, aumentou a pressão sistólica com significância estatística, mas aumentou 1 milímetro de mercúrio. Isso quer dizer que se o cara tinha uma pressão sistólica de 120, aumentou para 121. Aí vocês vão dizer assim, bom, mas então nem aumentou. Ah, mas a estatística deu. Mas de 120 para 121, clinicamente, não aumentou. Então a gente tem que ser um pouco cuidadoso com o imperialismo do P, né? Não é porque o P está dizendo que a gente vai acreditar. A gente é que tem que dar o valor devido para a relevância clínica epidemiológica que o valor P está nos dizendo, né? Então aqui dos resultados, aqui o mais legal de todos, pelo que eu vi aqui, parece que é o da depressão. É depressão. Né? Mas com um tamanho amostral pequeno, tal, né? Então, vamos adiante, Luciane. Bom, então, continuando a tabela, né? Ali também nossa.
uma tabelona, né? Ali Travou, a gente Luciane. teve um Voltou. aumento total. Tá me escutando? Agora deu, voltou. Tá. Na FFMQ total, né, teve um aumento então, se somar todas as facetas de mindfulness, aumentou um tanto com significância estatística, em especial de modificação da primeira para a segunda. E para a terceira, Metade do tratamento. 18 né? pontos. Melhorou bastante aqui. Melhorou bastante. E com relação a cada uma das facetas, o que mais chamou a atenção aqui de modificação foram as 3 últimas, né? Que é agir com consciência, o não julgamento e a não reatividade. Por isso que aumentaram mais significativamente, né? Isso. Tu vê, lembrando assim, ó, quando a gente tem uma escala que mede patologia, quanto maior o score, pior. Quando a gente tem uma escala que mede características boas, características normais, tal, quanto maior o score, melhor, tá? Não é porque aumentou o score da FFMQ que os caras pioraram, eles melhoraram. Então, só lembrando assim, eu vou medir depressão, quanto maior, maior a depressão. Vou medir qualidade de vida, quanto maior, maior a qualidade de vida. O score mais alto nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Depende do que esse score alto está medindo. No caso da FFMQ, quanto maior, melhor. Isso, né? Isso. Tá. E nos outros domínios da SCL, ali, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranoide e psicoticismo, então também teve alguma diferença, mas foi muito pequenininha, né? Todas elas. Tem outra coisa que a gente tem que observar aqui que pode estar dando significância estatística numa série de itens aí, porque há uma chance de o teste ter sido mal empregado. Vejam que, né, a Ju e a Patrícia acho que estão fazendo, já fizeram a bioestatística, né? O desvio padrão não pode ser maior do que pelo menos 70% do tamanho da média. Ele não pode ser maior que a média de jeito nenhum, né? E se ele for maior do que metade, ou maior do que 70% do tamanho da média, isso quer dizer que aquela variável ali não tem distribuição normal. Se não tem distribuição normal, eu não posso fazer uma ANOVA. Eu tenho que, um dos critérios para fazer a ANOVA é que eu tenho que ter distribuição normal. Se eu não posso fazer uma análise de variância ou uma ANOVA, eu tenho que fazer um outro teste chamado Kruskal-Wallis, que ele é bem menos poderoso, ele é mais conservador. E aí, talvez o que esteja dando significância estatística deixe de dar. Essa é uma outra característica que faz eu pensar que talvez a revista realmente não tenha um fator de impacto tão bom. Por exemplo, ali, ó, no post-treatment SCL da depressão, a média é 1, o desvio padrão é 0,9, é praticamente do tamanho do desvio padrão, do tamanho da média, ou seja, não tem distribuição normal. Se não tem distribuição normal, a ANOVA, e eu sei que ele fez a ANOVA, primeiro porque a Luciane falou, segundo porque tem aquela letra F ali, né, e lá embaixo na legenda está escrito, né, que é a estatística F de Fischer justamente de uma ANOVA, para 2 graus de liberdade, ou seja, está comparando 3 grupos, mas está mal empregada a ANOVA aqui, não poderia ter feito a ANOVA, né? Ou seja, talvez se a gente fosse ser mais conservador, mais radical mesmo na análise estatística, a gente perdesse algumas significâncias aqui. Isso já tinha visto na primeira parte da tabela, né? Mas agora aqui ficou um pouquinho mais escancarado. Se vocês olharem ali o FFMQ total, poxa, o desvio padrão está maravilhoso, né? Está bem menor do que a média. A FFMQ tem distribuição normal. Se ela tem distribuição normal, legal, a ANOVA está bem empregada. Ah, professor, mas como é que a gente faz se tem algumas variáveis que têm distribuição normal e pode usar a ANOVA e outras variáveis que não têm distribuição normal e não pode usar a ANOVA? Dá para botar tudo na mesma tabela? Dá. Dá para botar tudo na mesma tabela. Só que tu tem que indicar para o leitor quando tu fez a ANOVA, quando tu fez o outro teste.
Por que dá diferença? A ANOVA é um teste muito mais poderoso. Se a gente usa a ANOVA onde não deveria usar, ela força uma significância estatística, porque ela é um teste mais poderoso. Se a gente usa um teste menos poderoso, a gente vai estar sendo mais conservador, né? E a gente tende, eu pelo menos tendo, a ser mais conservador do que ficar forçando um resultado. Por exemplo, se eu fosse o revisor desse artigo nessa revista, eu diria para o autor que a ANOVA está mal empregada e ele tem que fazer o teste adequado. Eu nem diria qual teste, ele ia ter que ir atrás para saber qual o teste. Já banca o professor junto, né? Mas é assim que funciona. Por exemplo, ali, ó, no SCL de Phobic Anxiety, a média está do tamanho do desvio padrão, 0,9, depois tem só 1,9 dentro, mas é o mesmo número, né? E do lado é um 0,6 e 1,7, quer dizer, o desvio padrão está maior do que a média. O desvio não pode ser maior do que a média. O desvio não pode ser maior do que 70% do tamanho da média. Se tiver mais de 70%, com certeza não tem distribuição normal e a ANOVA está mal empregada. Outra coisa, Luciane, pessoal, no momentinho estatístico, né? Quando a ANOVA dá significância estatística, ela só me diz assim, deu diferença entre os grupos. Ok, Giancarlo, não tem problema. Que aí a gente tem que fazer o que a gente chama de teste post-hoc, que ele fez aqui, né? Para dizer entre quais grupos deu a diferença. É justamente essas letrinhas que ele está colocando, é um outro teste de post-hoc, deve ter sido um teste de Sheffer, alguma coisa assim, e ele fica dizendo entre quais grupos deu diferença. E esse esquema das letrinhas aqui é o mais utilizado. Quer dizer que o B é igual ao B, não deu diferença, né, quando tem os dois Bzinhos, e o A é diferente dos outros. Aí a gente tem que olhar se é maior ou se é menor. E vejam que aqui no último, lá no non-reactivity, ele tem o A, o B e o C. Ou seja, tem diferença do A para o B, do momento pré-tratamento para o intermediário, e tem diferença do momento intermediário para o momento final. E tem diferença também do momento inicial para o final, óbvio, né? Então, esse é o jeito mais prático de descrever o resultado de um teste post-hoc de uma ANOVA. Essa parte está muito bem feita. Só que eu acho que a ANOVA é que está mal empregada, mas tudo bem. Então, um momentinho estatístico aqui. Mini aula de estatística, VaptVupt. Super bem-vinda. Vamos, É o famoso torcer os dados. Exatamente. Aqui ele deu uma forçadinha. Dá uma forçada. Só que o cara não teve dropout, cara. Você nunca viu coisa igual. Vamos adiante. Bom, então ele também, na próxima tabela, né, acho que ele mostrou, na próxima tabela ele fez um Q quadrado, né, que é em que ele mostrou que 1/3 dos pacientes tiveram resposta ao tratamento, né, um N igual a 10, 28% com um full response, 9% com uma resposta parcial. Ele definiu isso previamente? Falaste? Ele definiu o que era a resposta? Ah, tá. Sim, depois ele mostra a tabela. Ah, né, legal. Que não houve associação entre a resposta ao tratamento e a severidade dos sintomas de toque no baseline. Né? Estranho, então, né? Todos acabaram respondendo de alguma forma. Metade dos pacientes melhorou na severidade dos pacientes e caiu para níveis mais baixos, né? E 12 pacientes foram para a categoria logo abaixo da inicial, 4 foram para uma categoria 2 vezes menor que a inicial, e 17 pacientes permaneceram na mesma categoria que a inicial, e 2 foram para categorias mais severas. É o que ele mostrou aqui. Então, tá bem. Que ele fez, então, essa diferença entre aqueles que responderam ao tratamento e os outros, né? Que no baseline, a severidade aferida no baseline, os subclínicos, então, 50% respondeu, 50% mas ele definiu o que era subclínico? Sim, ele fala ali na estatística, essa parte eu não mostra, mas ele fala na estatística. Isso é importante. Geralmente o subclínico é uma Y-box menor que 7. Isso aí, ele coloca todos esses indicadores os os cut-offs, os pontos de corte. Os cut-offs. Legal. Exato, ele se baseou nisso. Boa. Então, os leves, né, não
não teve uma modificação ali, não responderam. Aham. Os moderados, metade, e os severos responderam um pouquinho mais, e os extremos, que foi os que acabaram não respondendo também. Tá. E na modificação o método da modificação da severidade da doença, né? Uhum. Então também ele acaba mostrando assim de que ali os 4 subclínicos que acabaram permanecendo, os 4 que eram leves, um foi para moderado, acho que é isso, né? Acho que é. E dos moderados, que eram 12, 2 vieram para subclínico, 4 vieram para leve, 5 permaneceram moderado e um piorou. Só que isso está estranho. Ele diz que não tem associação de resposta com o grau da Y-box, mas se não tem associação do grau da Y-box, como é que ele... Essa frase foi... Eu demorei para entender essa frase, porque eu achei ela mal escrita, mas o que eu entendi é que não importava em qual nível de severidade que eles estavam no baseline. Algum grau de resposta eles responderam. Entendi. Exato. Entendi. Eles responderam. Foi isso que ele quis dizer, mas foi um jeito difícil de entender. Entendi. Ele, independente de ser leve, moderado, grave, alguma coisa eles melhoram. Isso, alguma coisa eles melhoram. Tá. E então dos 2 que eram severos, extremos continuaram extremos. Show. E aí depois então ele fez um outro teste que é o linear, como é que é o linear? Está escrito aqui. Linear Mixed Models entre a FFMQ e os sintomas de TOC. E aí ele mostrou então que as mudanças dos sintomas da TOC foi associado com o aumento total da FMQ. E a melhora da sintomatologia do TOC foi relacionada com o aumento das seguintes facetas da FFMQ, que é o agir de consciência, não julgamento e não reatividade, mesmo ajustado para fatores que apareceram lá antes, né, da iBox, que era o gênero, empregabilidade e duração da doença. Essa tabela aqui. A gente chama isso de regressão linear, tá bem? Uhum. É um jeito de tu ver se como que o paciente respondeu, tipo assim, quanto mais desceu a Y-box, mais subiu alguma outra coisa, ou vice-versa, né? Quanto mais subiu, sei lá, no não julgamento, mais desceu a Y-box, controlando para aquelas 3 variáveis do início. Essa parte da estatística está bem bolada, bem feitinha. Está bonitinha, né? Porque vê a direção da associação. Sim. Em vez de fazer uma correlação simples, ele fez uma regressão linear, levando em consideração alguns cofatores. Essa parte está bem conduzida, legal. E aí ele mostra justamente aquela ali, que é agir com consciência, o não julgamento e a não reatividade. Ou seja, diante disso que ele está falando aqui, Luciane, tu teria que talvez bolar ou investir em técnicas que, né, incentivassem mais essas 3 facetas aqui, ou não? É que aí, quando a gente vai entender os processos de mindfulness, depois ele discute por que não mudou ali, mas eu não gostei do jeito que ele discutiu, eu achei que não é por ali. Do pouco que eu entendo. Tá bom. Mas eu não acho que é por causa daquilo, não, mas tudo bem. Então ele trouxe os pontos de discussão, né? Tá. Então, os participantes tiveram decréscimo dos sintomas e na severidade do TOC, claro que ressalvado tudo aquilo que ali o Igor comentou, que é super importante, né? Qual é o tipo de decréscimo, qual é a qualidade desse decréscimo em vista daquilo que se sabe, que se entende como melhora, né, de sintomas da doença. E a média da Y-box total, no geral, diminuiu ao longo do tempo. E a maior parte dos pacientes demonstrou uma redução dos scores brutos. A taxa de pacientes que mostrou resposta ao tratamento durante o estudo parece menor que a reportada em estudos com exposição e prevenção de resposta. Que eu acho que é isso aqui que ele quis dizer para dar vamos dizer assim, uma explicação por que a diminuição da severidade do TOC foi um pouco menor.
Os pacientes com sintomas moderados e severos parecem ter sido mais beneficiados com o tratamento. 50% dos pacientes com severidade moderada e 61% com sintomas severos migraram para categorias de severidade mais baixa. E a melhora ocorreu a maior parte no início do programa, da estrutura essa parte foi estranha, né? Eles deram uma melhorada no início e depois não melhoraram mais. Aí tem que ver quais são os temas abordados no início. Talvez aquilo tenha sido mais importante para os pacientes, depois estabilizou. É que eu acho que tem as coisas que ele discutiu ali, né? Primeiro que a observação e a descrição, eles são... tu vai estar trabalhando com o sensorial, né? Com o hardware. E aí aprender a usar o hardware para chegar depois naquilo que a gente realmente quer, que é a não reatividade, o agir com consciência no julgamento. Então, não vai modificar a maneira com que tu percebe as coisas, porque a gente está falando de hardware, está falando de 5 sentidos, basicamente, né? E sim, a partir do momento que a gente treina esse hardware para agir nessa direção, então as outras coisas mudam. Mas eu entendo assim, ele não falou sobre isso, mas eu entendo que esse é um dos aspectos, porque eu já vi em outros estudos, essa parte da FFMQ, de observação e descritibilidade, ela não muda. Né? Do Leandro também, que eu participei, não mudou também. E mudou as mesmas coisas que mudou aqui. E em outros programas de Mindfulness também é o que muda, inclusive na DBT, o que já tem assim, um corpo maior de evidência do que é que muda para os pacientes no treino de habilidades é a aceitação não julgadora. Né? O que é a aceitação não julgadora, a tolerância ao desconforto. Muito legal isso. Isso essa é bem parte legal. É legal. Não, por isso que eu fiquei pensando, daqui a pouco, é que não tem como tu priorizar uma das facetas em detrimento das outras, tu acaba tendo que atuar em todas as facetas ao mesmo tempo, não tem como, vou dedicar mais horas. As outras, elas são como se fosse um pezinho para eu conseguir, né? Entendi. Então, elas não vão mudar em si. Não tem como. Porque aquela habilidade, ela é assim, ela vai continuar assim. Sim, mas se tu botar mais horas de treinamento ali, tipo, sei lá, vou chutar aqui, tá? O leigo chutando total, mas fazendo um racional em cima. Daqui a pouco ali, o não julgamento, em vez de fazer 2h30, vou fazer 4 horas de não julgamento. Aquelas 3 últimas facetas que deu mais resultado aqui para ele, um paciente com toque, tem como fazer um plus a mais aqui para essas facetas? O que eu preciso para desenvolver o não julgamento? Olhar e descrever. Tudo bem, mas daí eu treino 1 hora ou 2 horas o olhar. Então, quando eu olho, olhar e descrever, em si é algo que é referente à percepção sensorial. Então, eu só apenas... o quanto daquilo não muda. Entendi. Mas eu uso aquilo para chegar onde eu quero. Eu só desvio. Então, em vez de ficar fazendo força na observação e descrição do sintoma, eu fico fazendo observação e descrição do não julgamento. Entendi. Eu mudo a direção da força do negócio. Eu só estou pensando em como se fosse uma dose, né? Tem como aumentar a dose do que o cara está sugerindo aqui que funciona? É que eu preciso do esquema inteiro para chegar lá. Não tem como subir no cavalo se não tiver o banquinho. Eu vou precisar do banquinho. Pode ser um banquinho pequenininho, então vou precisar do banquinho. Tá. E aquilo que ele discute, né, sobre a melhora ter sido mais no início do tratamento, ele fala no artigo que é porque, e eu acho que nisso eu concordo um pouquinho, ele fala porque as coisas que se vai trabalhar depois, que é essa parte mais de autoaceitação, de como generalizar essas ferramentas ao longo da vida, né? Que são coisas que talvez demorem um pouco mais para serem sedimentadas e que poderiam ser, talvez, medidas um pouco mais para frente, em que a pessoa continua fazendo as práticas de casa, mas medida um pouquinho mais para frente. É como se aquela aquisição ela demorasse um pouco mais, porque é algo mais robusto, mais complexo, né? Tu adquirir a habilidade de autocompaixão, por exemplo, não é com 2 patadas. Demora um pouco mais do que quando eu treino
a parte mais de olhar, de descrever, de Entendi. atenção, de estabilização da atenção, que foi o que mais se mexe no início. Isso que ele disse. Entendi. Uma das coisas que eu pensei também é porque se incluiu ali também a psicoeducação. E a gente sabe que a psicoeducação faz uma grande diferença também na vida das pessoas. Uma coisa que me ocorreu agora, né, que ele controlou para desemprego, gênero e tempo de doença, mas ele não controlou para uma outra coisa que funcionou bem, que foi para a melhora da depressão, né? Verdade. Deveria ter controlado também para a melhora da depressão. Não era ele não considerou como um cofator, mas ele deveria ter incluído ali na regressão linear a melhora da depressão, né? Que o quanto melhorar da depressão, não melhora essas outras 3 facetas também. Faz sentido isso? Para mim faz todo sentido. Ah, porque a princípio, como tu disseste, a técnica foi feita também para depressão, ou primariamente para depressão, né? Tanto é que o impacto maior foi quase 40% na melhora da depressão, dos sintomas depressivos. Então, teria que ter controlado para a depressão, porque a gente sabe que muitos pacientes com toque, às vezes, melhoram do toque porque indiretamente melhoraram da depressão. Isso acontece com medicação, acontece com estimulação magnética, acontece até com a psicoterapia, né? É aquilo que eu sempre digo, o toque, né, Luciane, ele é um urubu. Ele fica voando e ele ataca a carniça. Se o paciente está mal, ele ataca, ele piora. Se o paciente está bem, o urubu não ataca a gente viva, o urubu só ataca a carniça. Então, se a pessoa está bem, não está deprimida, está vigorosa, com energia, o urubu não ataca. Se a pessoa está mal, está deprimida, está cabisbaixa, o urubu vem para cima. Então, a gente sabe que a gravidade do toque, ele está muito indiretamente ligado ao grau de depressão também, né? Então, daqui a pouco, a técnica de psicoterapia proporcionou ferramentas para a pessoa melhorar da depressão e aí, por causa disso, melhorou do toque? Não sabemos. Essa pergunta estamos fazendo aqui agora, mas a gente não sabe porque ele não respondeu isso, né? E é bem relevante, né? Não foi por causa da empregabilidade, não foi por causa do tempo de doença e não foi por causa do gênero. Mas em relação à depressão, não sei. Esse é um tipo de análise que a gente tem que fazer. Tanto é que ele mediu a depressão. Eu imaginei que ele fosse controlar também para a depressão, mas não controlou. Legal, já vamos fazer essa análise no teu doutorado. Vamos lá. Vamos adiante. Melhora em diferentes áreas, né, da psicologia em geral, depressão, Boa. preocupação, alexitimia e dissociação. O tamanho de efeito nas subescalas de toque e somatização foram maiores do que nas outras subescalas. Embora a gente tenha visto aí que não seja uma melhora assim tão maravilhosa. E a melhora da depressão, que é a MPCT padrão, né, foi feita para isso, aquilo que a gente conversou antes. Ouro. E as facetas da FFMQ de não julgamento, agir com consciência e não reatividade foram fortemente relacionadas com a redução dos sintomas de toque, enquanto que as de observação e descrição não mostraram associação significativa. Que, pelo que tu fala, já é meio esperado, porque isso acontece em vários outros trabalhos, né? E aí tem que justamente botar a depressão aqui no meio, né? Não julgar, agir com consciência e não reatividade melhoram a depressão. E aí, por causa disso, o cara melhora do toque? Ou tem uma ligação direta do não julgamento, do agir com consciência e da não reatividade direto no toque, né? Vai ficar gravada essa hipótese, né? Sim, nós estamos gravando. Você está gravando, porque essa é a hipótese. Essa fica... Inclusive, eu não sei se não vale a pena botar um grupo controle não de gente saudável, botar um grupo controle de gente com depressão. Sem toque, mas com depressão. Aí tu tem um grupo de deprimidos, um grupo de toque que vai ter algum grau de depressão, e aí a depressão deixa de ser uma variável e passa a ser uma constante. E aí, se o grupo com toque melhorar mais, ou melhorar, enfim, pode ser que não se deva à depressão. Talvez o grupo controle com depressão. Que aqui ele não teve um grupo controle, é um semi, como é que diz, um quase experimento, né? Ele comparou só o pré e o pós. Então, quando não tem um grupo experimento, um grupo controle, a gente chama de quase experimento. É um ensaio clínico
né? Só que não tem um controle. É um estudo pré e pós, que a gente chama, né? Que por isso que botou que é um estudo piloto. É realmente assim que a gente começa. Vamos fazer um quase experimento para ver se tem uma boa resposta, tal, né? E houve uma resposta interessante, só que a gente não sabe se foi uma resposta diretamente associada ao toque, porque nós vamos ter que explicá-lo por que não julgar melhora sintoma de toque. E aí vem a outra pergunta que a gente vai fazer, que fica um pouquinho mais legal, assim, ainda do ponto de vista clínico, é qual toque nós estamos falando? Né? Não julgar o paciente que tem toque de contaminação, de simetria, ou que tem aqueles pensamentos tabu envolvendo questões sexuais, morais, religiosas. Né? Acho que deve ter diferença entre um grupo e outro. Na minha cabeça faz bastante sentido ter diferença. Provavelmente. Né? Então, de qual toque a gente está falando aqui ainda por cima, né? De repente... Sim, porque isso ele não fez diferença, né? Sim, não. Aprender a não julgar, né? Treinar isso lá com o MBCT deve melhorar mais aqueles que julgam. Agora, qual é o que julga mais, né? É o que faz uma coisa, entre aspas, né, ego-sintônica, tipo arrumação, limpeza, tal, ou uma coisa mais ego-distônica, do tipo, eu tô estuprando minha filha, eu tô, sei lá, matando minha mãe, né? Então, os pensamentos tabu que a gente diz, né? Talvez tenha um julgamento, uma tendência a julgar bem maior do que aqueles que fazem coisas que são socialmente aceitas. Nos transtornos de controle de impulso, junto com o professor Busnello, uma época a gente dividiu os transtornos de controle de impulso, a gente propôs essa divisão, inclusive, entre aqueles comportamentos impulsivos socialmente aceitos e socialmente não aceitos. Então, por exemplo, comprar é socialmente aceito, mas roubar não é. Né? Então, a cleptomania e a oniomania. Jogar é socialmente aceito, né? Mas mentir não é. Mas são descontrole de impulso. Né? Mas só que, sendo socialmente aceito, é mais difícil da pessoa se engajar num tratamento, porque é socialmente aceito, né? Quando não é socialmente aceito e o paciente tem um pouco de crítica, talvez ele se engaje um pouco mais no tratamento pela vergonha, enfim, né? A gente já falou sobre vergonha e culpa no outro seminário aí, né? Mas isso fica como... Por isso que é legal de a gente fazer clube de revista e ver os artigos dos outros, né? Que a gente começa a ter ideia para os nossos trabalhos, né? Controlar a depressão, que tipo de toque a gente está falando. E isso dá, de uma certa maneira, um baita de um ineditismo, né? Eu duvido que tenha alguma coisa de MBCT de acordo com o tipo de toque. Não, mal tem, né? Tem muito poucos estudos, então, Imagina. ainda mais com esse foco. divisão, assim, bem mais específico. E aí só tem o lado ruim que isso exige que a gente aumente um pouco o N, né? O tamanho amostral. Se eu tenho lá 5 subtipos de toque, eu não posso botar 3 pacientes em cada subtipo, né? Eu tenho que ter pelo menos, sei lá, uns 15, 20 pacientes em cada subtipo, né? E isso atrapalha um pouco pela necessidade de tamanho amostral maior, né? Para a gente poder fazer boas comparações, assim, relevância estatística, né? Mas... Demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Ou a gente já seleciona pacientes que têm tal tipo de toque, predominantemente tal tipo de toque, porque um tipo de toque só eles nunca têm, né? Eles têm toque, por exemplo, de simetria predominante, mas eles também têm um pouquinho de contaminação, eles também têm um pouquinho de coisas morais. Então a gente vai ter que dar uma craneada em como que a gente faz isso, porque realmente se a gente tem, pela DIBox, a gente tem simetria, organização, contaminação, sexo, religião e moral, conteúdo violento, agressivo e de acumulação. São 5 subtipos. Depois tem a miscelânea, que não dá para contar. Vamos botar aí que a gente precisa de pelo menos uns 15 pacientes em cada, uns 75 sujeitos, né? É o dobro e mais um pouco do que ele fez aí, né? Dá uma trabalheira, mas não é impossível. Mas 75... Quando a gente faz isso em grupo, quantas pessoas a gente coloca no grupo?
Em torno de 15. Dá para fazer com 15? Uhum. 5 grupinhos? De 15. 5 grupos. Se todo mundo aderir 100% que nem o dele, né? Sim, aí assim, você tem que rezar para São Longuinho, porque Ó, ele tem que conseguiu pagar. ver que é porque ele é italiano, sei lá, rezou para alguém. Você deu um Paco Rabanne para cada um lá. É. Por aí. Tá, vamos botar 7 grupos, então, para a gente conseguir ter 5 grupos, né? Vamos botar aqui 2 grupos, mais ou menos, de pessoas caírem fora. Em 4 anos, talvez dê para fazer, né? Que é o que dura um Se doutorado. cada grupo são em torno, dependendo da intervenção que se faz, né? Tu bota aí 10 semanas, e daí tu pode tocar mais de um grupo concomitante. Então, 3 meses. 3 meses cada grupo, mais ou menos. Tu consegue tocar 2 a 3 grupos por vez. 3 grupos, daí tu mata, coitado do coordenador. A não ser que tu tenha 2 coordenadores. Bom, nada impede que se treine outras pessoas, né? Mas é que é um treinamento que não é um treinamento de final de semana, né? Não, ele dura em torno de 2 anos, mais ou menos. Mas tem gente boa que poderia tocar. Nos ajudar. Vamos pensar, mas tá entendendo por que é legal a gente fazer clube de revista? A gente destrói o trabalho dos outros, mas a gente constrói mais o nosso, né? É pena que esse trabalho já tá um pouco antigo, senão a gente podia fazer uma carta. Carinha, vocês esqueceram isso, esqueceram aquilo. Mas agora já passou o timing. O que mais? Temos mais coisa para discussão? Temos mais. Então, aqui ele traz a figura, né? Que eu achei tão bonitinha essa figura. Bem legal. A gente falou antes. Eu gosto de figuras, eu acho que elas são sedutoras. Com certeza. Então, a diminuição grande da Y-box do início para metade, depois parou. FFMQ total aqui subindo vertiginosamente, assim legal. como a não reatividade, né? Que nem a curva, quase que nem a curva da Covid, subindo enlouquecidamente lá em março. A parte de observação, bem aquilo que a gente comentou, ela veio até um pedaço e ela se manteve, assim como a descrição aumentou, mas ela aumentou um pouquinho, né? Como se a gente estivesse esquentando os motores. E o agir com consciência também. E aí ele fala sobre as limitações e perspectivas futuras, a questão da heterogeneidade da amostra, seleção por conveniência, né? Diferentes severidades de sintomas, diferentes sintomatologias outras. A amostra pequena e não randomizada, o diagnóstico não foi definido de forma estruturada, então ele foi indicado pelo psiquiatra. Ele não fez uma entrevista estruturada para confirmar diagnóstico, né? Não, isso às vezes foi através do psiquiatra que indicou. O psiquiatra falou que tem toque, ponto. A gente tem que sempre verificar, porque vai que pessoas com personalidade obsessiva entraram nessa amostra, e não necessariamente toque. A tendência talvez seja que haja um grau de melhora, talvez maior do que se espera, ou talvez não melhora, né? O diagnóstico tem que ser confirmado, né? E não coletaram de forma sistemática as informações sobre comorbidades. Bem importante isso também, né? As comorbidades geralmente são cofatores bem relevantes para não melhora, né? Então, uma coisa é tu ter sintomas depressivos, outra coisa é tu ter um transtorno depressivo maior, ou, sei lá, um transtorno de personalidade associado, né? Tá? Mas para um estudo piloto, tá muito legal, né? Pra largada, achei show de bola. Eu gostei também, achei bem interessante. Né? E o inglês bom de ler? Sim, bem tranquilo. Então, os clubes de revista têm esse objetivo, né? Fazer a gente desenvolver a leitura crítica e, ao mesmo tempo, nos dar ideias para estudos vindouros, né? Essa que é o grande mote do tal do clube de revista.